todos, sejam todos bem-vindos. Para a gente poder iniciar esse webinar, eu vou fazer uma autodescrição minha. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, eu estou com cabelos soltos, meu cabelo é um tom de castanho, estou com uma blusa de gola alta, cinza, e uso brincos para combinar com esse look de hoje. Novamente, agradeço quem está aqui conosco hoje, para poder prestigiar e nos acompanhar com pessoas que vão trazer para nós uma visão do que é o Customer Success. Hoje nós estamos aqui com o Eduardo Salomão, que é Head de Delivery aqui na Evermind, e com o Nilson Martinho, diretor de Success Management da Salesforce. E a intenção é que, conforme a gente vai avançando aqui, eles vão apresentando a cada um de vocês um pouco do que é o Customer Success e que vocês possam interagir conosco através de dúvidas ou até de esclarecimentos que a gente vai deixar aí um tempo para que a gente possa estar ajudando vocês a entender um pouco mais desse universo. E aí eu gostaria de chamar o Nilson Martinho para se apresentar e, na sequência, tem uma pergunta para ele que ele vai enriquecer muito a todos nós que estamos aqui hoje para poder entender desse papel, né, e dessa atividade hoje tão comentada no mercado de clientes e muito importante para que o cliente tenha esse apoio junto com a área de Customer Success. Legal, obrigado, Márcia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Evermind pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa vivência e da nossa experiência. Bom, eu sou um homem branco, eu tenho o rosto meio arredondado, eu estou usando óculos hoje. Eu sou careca, eu tenho uma barba, eu estou de camiseta azul, também estou com um colete com o logo da Salesforce do lado esquerdo, ok? De volta para você, Márcia. Nilson, o que é o Customer Success e como que ele começou? Essa é uma boa pergunta, Márcia, porque as pessoas falam muito hoje, mas não têm ideia do que é exatamente essa disciplina, né? O Customer Success ele começou lá em meados de 2005 e eu tenho o prazer de dizer que essa disciplina ela começou dentro da Salesforce. Então a gente pode dizer que o Mark Benioff foi o primeiro Customer Success Manager do planeta, intitulado assim. A Salesforce foi a primeira empresa a ter uma área intitulada como Customer Success. E o objetivo dessa área, dessa disciplina, é, obviamente, aumentar o valor percebido pelos clientes e estimular a fidelidade, né? Você sabe que nos negócios, onde o modelo ele gira em torno de receitas recorrentes ou subscrição, essa posição, você ter a fidelidade do cliente, ela é muito importante. Hoje, esse modelo, né, de subscrição, ele é muito comum. E a gente pode encontrar esse modelo, ele está presente aí em venda de streaming, de vídeo, em venda de vinho, todo mundo tem um clube de vinho, venda de café, de cerveja, de água, de filtro, de equipamentos, enfim, esse é um modelo bastante espalhado aí, um modelo comercial. E a disciplina do Customer Success, ela é importante para você poder garantir a fidelização desses clientes, né? Para perpetuar esse modelo, né, ou seja, para as empresas que vendem nesse modelo de subscrição, a fidelidade do cliente é vital. E para manter a fidelidade do cliente, a experiência dele com o produto, com a empresa, ela é primordial. Ela tem que ser repleta de valores percebidos pelo cliente. Ou seja, o cliente ele precisa muito mais de experiências que o encantem do que experiências que simplesmente sejam ok, que não aborreçam ele. Dessa forma, a gente pode resumir que Customer Success ela é uma filosofia, é uma unidade de negócio dentro das empresas que vai impulsionar, meio óbvio, o sucesso do cliente, né? Seja no uso de um produto de consumo, como água, vinho, ou principalmente nos modelos de empresas como a Salesforce e a Evermind, que trabalham numa área de software onde o cliente ele precisa obter sucesso para que ele tenha sucesso com o cliente dele. E se o cliente tem sucesso com o cliente dele, nós teremos sucesso com o nosso cliente, né? E, obviamente, que uma área de Customer Success, só para não me alongar muito, ela não é uma área que nasce da noite para o dia. Ela precisa ser pensada, ela precisa fazer parte da cultura da empresa e requer investimentos em tecnologia, pessoas e processos. E falando de pessoas,
Quem são as pessoas que fazem isso? São pessoas que têm um cargo como o meu, de Customer Success Manager. E o nosso papel, basicamente, é ajudar o cliente a extrair o máximo de valor dentro daquele produto que ele está adquirindo da Salesforce. Acho que é isso. Muito bom, maravilhosa explanação. Eu fiquei curiosa com um ponto que eu queria te trazer, Nilson, né? Já que você até trouxe assim para o nosso público, né? O que é e como surgiu, que acho que é uma história muito bonita, né? E a gente vê como isso hoje reflete muito no cliente e a importância disso dentro do mercado. E isso é mundial, né? É global, não é só no Brasil. Qual é a importância para você, né, do CS, né, do Customer Success na nossa organização? Né? Qual a importância dele para o cliente e para as organizações como a Salesforce e a Evermind? Sem dúvida, é uma boa pergunta, Márcia. Assim, tanto para as empresas que querem adotar uma disciplina de Customer Success, como a Salesforce, como a Evermind. Aliás, para nós é um prazer trabalhar com a Evermind, que tem esse valor de Customer Success, senão não estaria investindo numa disciplina como essa, né? É tão importante a disciplina de Customer Success que no caso da Salesforce, eu vou falar aí especificamente para a Salesforce, a gente tem um conjunto de 5 valores básicos, que são confiança, trust, sucesso do cliente, inovação e qualidade e sustentabilidade, nessa ordem. E o primeiro valor é trust, ou seja, confiança do cliente. Se a gente perde a confiança do cliente, a gente perde o cliente. E o segundo é o Customer Success, porque se o cliente não tiver sucesso adquirindo nosso produto, nosso serviço, o nosso trabalho não serve para nada. Porque nós, né, voltando ao conceito de vendas inicial, quem vende um produto ou está vendendo uma commodities, mas mesmo quem vende commodities está satisfazendo a necessidade de um cliente, mas principalmente nós da área de software, quando nós vendemos uma aplicação, um produto, nós estamos vendendo a solução de um problema para o cliente. Nós não estamos vendendo simplesmente um Sales Cloud, um Service Cloud, um Agentforce. Nós estamos vendendo a resolução dos problemas do cliente, em atender os seus clientes, em ter um atendimento mais automatizado através de um Agentforce, a ter uma venda bem controlada e saber dos processos de uma forma mais estruturada através de um Sales Cloud. Enfim, nós estamos resolvendo problemas dos clientes. E se os clientes têm sucesso nessa empreitada, nós temos sucesso. E o CSM, ele busca antecipar essa necessidade dos clientes e orientá-los de forma proativa para que eles consigam alcançar esse objeto. E o CSM, ele tem algumas ferramentas ali dentro da caixinha para ajudar a fazer tanto a parte de monitoramento do ambiente, a parte de prevenção de acidentes, digamos assim, a parte de auxílio em entender, em compreensão, em treinamentos. Então, é um papel muito importante. Né? A Salesforce tem engajamentos que ajudam os clientes em diversas formas. Né? E o Success Manager, ele é um maestro que ajuda a orquestrar esses diversos recursos que existem dentro da companhia para o cliente atingir o sucesso dele. Agora, para o cliente, qual que é a importância dele ter um Success Manager? O Success Manager vai ser os olhos e os ouvidos do cliente dentro da organização. Então, o Success Manager é alguém que vai estar do lado dele, entendendo o problema dele, com toda a empatia de que o cargo faz jus, de não ficar questionando, mas também você não sabe isso, não tem a jogar a culpa para o lado do cliente. O Success Manager entende as necessidades, os desafios, os blockers dentro do cliente e ajuda o cliente a contar histórias, a montar casos de uso para buscar dentro da Salesforce ou dentro da companhia, né, no meu caso dentro da Salesforce, os recursos necessários para remover aqueles desafios, aqueles obstáculos da frente. Então, um cliente que tem um Success Manager, ele sente toda a diferença aí na questão de atendimento. Perfeito. Quem estiver aqui nos acompanhando, eu espero que tenham compreendido que realmente vocês estão super bem assessorados por uma área que realmente tem todo um foco centrada no cliente. E eu gostaria muito agora da participação do Eduardo, porque ele traz aqui uma visão, né, dentro dessa área de projetos, a qual ele toca dentro da companhia, e eu tenho uma pergunta para ele, né, praticamente, se a gente não for o único, a Evermind é uma das únicas empresas parceiras da Salesforce que tem uma área de Customer Success. E aí, eu gostaria que ele trouxesse um pouco para a gente, né, o que esta área, né, hoje, como que ele enxerga
esta área como apoio dentro da estrutura de delivery dentro da Evermind. Obrigado, Márcia. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Sou Eduardo Salomão, sou um homem branco, estou com cabelo curto, uso barba, estou com uma camisa preta, polo, e obrigado por ter me chamado aqui para participar desse bate-papo com você, com o Nilson. E é um assunto muito legal de ser falado, porque, de fato, é um diferencial que nós trazemos aqui para o cliente. Espelhado, né, nesse grande parceiro que é a Salesforce, no qual a gente convive no ecossistema, ter o Customer Success dentro do nosso processo de desenvolvimento, dentro do nosso processo de entrega de valor para o cliente é fundamental. Porque quando a gente traz essa visão, a gente está valorizando o primeiro pilar da Evermind, que é o capricho. Porque a gente sabe que quando o cliente faz a opção por adquirir o produto, como o Nilson bem colocou, que ele está buscando resolver um problema de atendimento, um desafio operacional da empresa, ele precisa atingir ali a resolução disso. Então, ele tem uma jornada. E a Evermind apoia no caminho, apoia em executar essa jornada. Quando a gente está falando que a gente tem um Customer Success, a gente está disponibilizando uma área que é agnóstica à área de projetos, que está lateralizada aqui com a gente e que tem total autonomia. E, de novo, te parafraseando, Nilson, são os olhos e ouvidos dentro do cliente, aqui dentro da Evermind. Porque, dessa forma, o cliente tem um canal exclusivo de alguém de uma área que está especificamente ali para apoiá-lo, entender as dores, os desafios, como ela pode conviver ali, como é que ela pode se estruturar, melhor dizendo, para dar os feedbacks e saber que vai ter alguém aqui internamente na Evermind defendendo o projeto dela para que ela seja de fato ali entendida e tenha suas expectativas, tenha todo o seu sentimento compartilhado de maneira clara. Eu posso dizer, porque eu estou na Evermind já há mais de 5 anos, então eu vi desde o momento que a gente adquiriu, né, essa área para fazer frente ali com os clientes. Então, é realmente muito produtivo, o cliente se sente assistido, acolhido, e ele tem, além da área, toda a área de projetos, um exemplo, uma das áreas que eu comando aqui, ele tem essa segunda área, para que ele possa, de fato, ter um canal alternativo, agnóstico a projetos, e somar forças a fim de ter um resultado comum, que é o sucesso do cliente. De novo, Nilson e Márcia, quando a gente fala que o cliente está contratando, ele não está contratando a Evermind porque ele quer um projeto de implementação. Não, ele quer operacionalizar o produto Salesforce a fim de resolver o problema de negócio, atender melhor o cliente, gerenciar o seu funil de vendas, fazer todo o acompanhamento da sua jornada. Então, Márcia, um pouco disso da minha visão é que é fundamental e gera muito valor para o cliente, por ter ali perfis diferentes, áreas diferentes para se comunicar, e não de uma forma que gere complexidade, mas sim, talvez, abrangência, né, da comunicação e das N formas de se enxergar ali o projeto. Maravilhosa contribuição, é muito rico poder ouvir vocês e trazerem a visão de cada lado que vocês estão hoje juntos com os nossos clientes. Nosso tempo está quase acabando, mas eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar com os nossos convidados alguma experiência que vocês tenham vivenciado como atuação do CS em algum projeto com algum cliente. É lógico que a gente vai preservar aqui nomes e logos, mas seria muito rico se vocês pudessem trazer aí o que vocês já passaram de algo que traga ao nosso público uma visão de como isso como fez a diferença e faz a diferença ter uma área de Customer Success apoiando ele em futuras jornadas que eles venham a ter conosco, já que a gente está falando aqui do cliente. Nilson, se você quiser dar a palavra, depois a gente pode ouvir também um pouco o Eduardo, para a gente poder aqui aproveitar esse tempo rico e maravilhoso e trazer essa visão de contribuição de vocês. Claro, Márcia. Aliás, obrigado pela pergunta. Bom, em 8 anos de Salesforce, eu completei agora em setembro, já atendi 38 clientes diferentes. Então, assim, é uma carteira razoavelmente grande. Então, a gente ajudou de várias formas, mas uma que mais marcou, assim, e que eu pensei, puxa, como eu pude fazer a diferença na vida do cliente. Um cliente nosso
ele precisava muito de uma funcionalidade dentro do produto, que quando ele começou o projeto, essa funcionalidade não era necessária, então não foi colocada como requisito para o projeto dele. Mas ao longo da evolução, e o projeto é mais ou menos como uma casa, né? Ele sempre tem o já que, né? Bom, já que a gente está fazendo isso, vamos colocar mais isso, vamos colocar mais isso. E ó, o Edu sabe muito bem do que a gente está falando, né? A gente começa com uma casa de 1 andar e com uma banheira, chega numa casa de 4 andares com uma piscina no topo, né? E a gente precisa ir ajustando esse momento. E o cliente precisava de uma determinada funcionalidade, o cliente chegou a entrar em contato com os nossos executivos e falou com a área de produtos, e a área de produtos chegou e falou, ó, está no nosso roadmap essa funcionalidade para daqui a 30 meses, ou seja, 3 anos. E aí o cliente ficou bastante descontente, porque ele precisava disso com outra urgência. E o cliente chegou para a gente, como área de Customer Success, numa conversa despretensiosa e falou, cara, eu estou com esse problema. Será que tem como a área de Customer Success ajudar a gente? Eu falei, olha, se essa é a posição do produto, eu não sei se a gente vai conseguir reverter, mas vamos tentar. Me dá um pouco de dados aqui. Nós ficamos trabalhando ali uns 2, 3 dias, montando uma história e montando um business case, né? Um caso de negócios. Né? Por que você precisa? Qual que é o impacto? Como isso vai de encontro com o seu negócio? E aí nós abrimos aí uma solicitação em paralelo, muito bem trabalhada, alinhada com várias áreas, inclusive com a área comercial, porque a área comercial já tinha essa posição junto com o time de produtos, e nós elevamos isso, escalamos isso num nível executivo. Depois de uma semana, o time de produtos respondeu que, tendo em vista da necessidade do cliente, de como eles não tinham essa visibilidade, que eles tinham resolvido antecipar isso para o segundo semestre de 2025. Ou seja, para nós foi um tremendo êxito, porque mesmo os times internos não acreditavam que a gente conseguiria esse win, né? essa vitória. E para nós foi uma tremenda vitória. Tem diversos casos de empresas de todos os tamanhos que a gente acabou atuando, agilizando, mudando prioridade, acelerando a resolução de casos. Então isso é muito importante, né? Principalmente quando o nosso cliente é um cliente que tem uma atividade comercial muito intensa, qualquer dia representa um impacto gigantesco no faturamento dos clientes. Esse é um caso da Salesforce, é um caso real, obviamente, a gente só não vai comentar o cliente por uma questão de preservar nomes aí. E a gente pode dizer que realmente foi essa experiência, ela é algo que realmente supera até uma expectativa, porque é algo que não viria tão cedo, fez parte do que era naquele momento necessário. Parabéns. Edu, se você puder contribuir conosco, eu tenho certeza que você deve também ter, ao longo desses 5 anos, muitas histórias boas. E se você puder compartilhar uma conosco, a gente vai ficar aqui muito feliz, porque o nosso público vai poder entender um pouco mais do porquê que eles devem vir para a Salesforce e porquê que eles devem estar junto com a EveryMind nas suas implementações. Por favor. Perfeito, Márcia. Tenho sim. Tenho alguns exemplos diferentes. Mas acho que um bom exemplo a comentar aqui, a gente sabe que quando a gente está falando sobre implementação de software, a gente está falando de aparelhar uma área de negócio com uma ferramenta que vai contribuir para o dia a dia. Então, não é incomum, né, nós temos projetos onde a empresa, o cliente, ele se organiza para ter a aquisição do produto, a implementação, e isso requer, sim, um investimento financeiro relevante, e muitas das vezes é feito todo um planejamento desse projeto. Naturalmente, para orçamento, para visão de longo prazo, quanto tempo, né, vai estar essa implementação acontecendo. Então, uma coisa que não é incomum, e aí eu estou falando de uma forma mais geral, não estou pegando um exemplo específico de um único cliente, mas não é incomum, no início do projeto, quando a gente começa, de fato, tirar ele o plano e colocar a mão na massa, né? Citando aí o exemplo da casa, Nilson. Quando a gente começa a criar aqueles alicerces, a gente vive um momento que é de muita, talvez, sensibilidade ali em todos da equipe, por causa da pressão do investimento, por causa da pressão do dia a dia, né, da concorrência com a operação em si, que muitas vezes acontece. Então, o que eu enxergo é, tendo a área de Customer Success, podendo apoiar e monitorando ali a temperatura,
o sentimento do cliente, ele dá a oportunidade de entender quando aquele cliente está precisando de um suporte a mais, de um direcionamento, eventualmente até de uma mudança de rota. Acho que bem parecido com o exemplo que o Nilson fez, onde eles conseguiram priorizar uma feature. Aqui a gente consegue fazer talvez uma priorização de equipe, de mudança de complexidade, mudança de foco no cliente, para que a gente possa apoiá-lo de maneiras estruturadas diferentes. Então, aonde eu enxergo que é não vou dizer que é um caso real, porque a gente está falando aqui eu estou falando de uma forma genérica, mas é muito comum a gente ver durante a execução de um projeto, né, de implementação de software aqui, essa parte mais consultiva, o cliente ter uma certa insegurança, precisar de um apoio, de alguém que esteja do lado. A área de projetos faz isso também, mas a gente está aqui de uma viés muito mais para operacionalizar esse desenvolvimento, enquanto a área de Customer Success está do lado ali para ser, de fato, ali o braço direito, apoiar, ouvir, acolher e também dialogar aqui com todas as partes a fim de buscar a melhor estratégia para o cliente. Acho que é ter o cliente no centro, de fato, e você conseguir olhar não só com um viés de implementador, mas um viés de sucesso mesmo, assim como o Wilson falou, se viés sucesso do produto, sucesso da implementação, todos eles com um objetivo comum, que é, no final do dia, que o cliente tenha aquele problema de negócio atendido, seja atendendo o cliente, seja gerenciando a venda, seja atualizando a parte da operação logística, enfim, os N cenários que são possíveis com a plataforma Salesforce, que é ampla, é diversa, segmentada por indústrias, a gente consegue ajudar em muito. Então, Márcia, é um pouco do que eu vejo, de como a gente pode gerar esse valor, apoiar, não com um caso real, mas eu tentei abrir um caso um pouco mais genérico aqui, que possa encaixar aqui para quem está nos assistindo. Perfeito, muito rico, e eu espero que todos tenham apreciado, foram insights maravilhosos. Isso é um pouco do que é estar no dia a dia com esse time, e a gente agradece aos nossos participantes aqui desse webinar, agradecemos aos nossos convidados pela troca de experiências, e a gente pede que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, nos nossos sites, para futuros insights e eventos, que sempre é muito rico e é muito contributivo. Obrigada mais uma vez, Nilson, obrigada, Eduardo, e obrigada a vocês, convidados que estiveram aqui prestigiando a Salesforce Evermind com um tema tão relevante como Customer Success e o quão ele é importante para você, cliente, dentro da sua corporação. Obrigada. Mas, gente, obrigado.